uma boa noite de terça-feira, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Mais uma edição do Sala de Entrevistas no ar. E hoje falaremos sobre cultura. Na semana passada, tivemos uma apresentação teatral no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Foi na última quinta-feira, que acabou repercutindo bastante, chamando a atenção daqueles que vieram participar como espectador do evento. E, claro, fez com que estas pessoas, elas acabassem pensando mais naquilo que muitas vezes nós deixamos de lado. Pensar no reino de Deus, pensar no nosso relacionamento com Deus, enfim. O grupo teatral Jeová Nissi, ele percorre o país todo e já vai até ultrapassando fronteiras, divulgando, através de peças teatrais, o Evangelho de Cristo. O Jardim do Inimigo foi realmente uma peça que, digamos, impulsionou ou que fez com que o grupo ficasse conhecido em todo o território nacional. Mas a peça A Tempestade, que foi apresentada em Criciúma, não perde em absolutamente nada para o Jardim do Inimigo e tantas outras peças já apresentadas pelo Jeová Nissi. Tanto é que nós, da TV Primavera, resolvemos convidar alguns integrantes do grupo para que nós possamos falar mais sobre a peça, mais sobre o ministério deles, que percorre todo o país. E é uma coisa realmente fantástica, porque quando se fala em teatro, se fala em cultura, todos nós já ficamos animados. E ainda mais quando mescla aquilo que nós amamos fazer, que é difundir o Evangelho de Cristo. Aqui comigo, blusa preta, Calil Lucas, blusa verde, o Diogo Medeiros. Diego Medeiros. Tudo bom, Calil? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado. É um prazer estar aqui, na Rede Primavera, estando com vocês nesse programa, mas glória a Deus, vamos em frente. Amém. E aí, Diego, tudo bom, cara? E aí, tudo tranquilo também. Também é um grande prazer estar aqui e... Vamos nessa. Vamos nessa. Me diz uma coisa, 2 jovens atores divulgando o Evangelho de Cristo através do teatro, em congregações pelo Brasil todo. Como é que funciona isso? Quer responder? Fica à vontade. A gente costuma se chamar de louco, né? Porque nós abandonamos tudo. Nossa casa, nosso trabalho, faculdade, escola. Você fazia faculdade? Não, eu não cheguei a fazer. Apesar de chegar perto, eu terminei o ensino médio. E nós deixamos tudo isso pelo chamado do Senhor nos nossos corações. Nós somos missionários, somos totalmente voluntários, nós vamos para lá, para a nossa base, em Biúna, no interior de São Paulo. E assim nós treinamos, nós fazemos o que fazemos de melhor, né, no teatro, na dança ou em qualquer área da arte. E o Senhor tem nos levado assim, a patamares e a lugares que nós nem imaginamos. Então aqui estamos, né, com a peça Tempestade, agora em Santa Catarina. Nossa equipe está cuidando da turnê do Paraná e Santa Catarina, mas nós estamos em 14 equipes no Brasil inteiro. Uau. Agora com 6 integrantes cada uma e fazendo a mesma peça, né, que é a Tempestade. Ah, peraí. Vocês, claro, obviamente, com suas famílias, todos com suas famílias, você já terminando o ensino médio, já, quem sabe, projetando um curso na faculdade, né, o Diego, mais ou menos. Aí daqui a pouco, vou largar tudo para fazer teatro. Quando vocês falaram isso, seus pais não falaram assim, pirou? Hein? Sim. Eles falaram, assim, diferente, eu acho que cada um tem a sua história, né? Os meus foram mais simples, porque praticamente eles me mandaram para lá. Porque o Senhor já tinha falado ao coração deles. Que Deus sempre faz a obra completa. Ele já faz. Então ele já tinha falado com eles e dito que ele já ia me levar, né? Não no sentido de me matar, alguma coisa do tipo, fosse arrebatado. Mas ele falou que ele já ia cuidar de mim dessa vez. Meus pais, eu lembro que meu pai falou para mim que o Senhor o chamou para o quarto e ele falou para ele, olha, você criou, né? Mas agora eu que vou tomar conta dele. Agora é comigo. Agora é comigo. E aí, no Encontrarte, que é o nosso evento anual de uma escola de artes que nós temos, durante uma semana você vai para a nossa base, o Senhor falou comigo lá, minha mãe estava comigo, e aí eu entrei por um método antigo que foi a audição, e aí entrei no ministério, fui convidado a entrar no ministério, né? Mas assim, cada um tem a sua história, mas para entrar no ministério você precisa da aprovação dos seus pais.
e dos seus pastores. É necessária essa aprovação. Entendi. Então, não há ninguém aqui que veio em rebeldia. Você é natural de onde, Calil? Eu sou natural de Salvador, Bahia, mas eu sou considerado rondoniense, porque eu nasci em Salvador, mas eu já fui para Rondônia. Eu já nasci e simplesmente fui para Rondônia. Foi radicado lá? Foi radicado lá. Então, eu passei meus longos 16 anos da minha vida lá, mais ou menos, em Rondônia. Legal. E você é de onde, meu amigo? Eu sou daqui de Santa Catarina mesmo, sou de Lages, aqui pertinho. Terra do Pinhão? É, da Festa do Pinhão. Legal. E me diz uma coisa, o grupo tá subindo a serra? É verdade? Sim, a gente vai pra lá agora, acho que na próxima semana a gente sobe a serra. No futebol diz que o cara vai jogar em casa. Você já se apresentou em casa assim, não? Com o ministério não, é a minha primeira vez. Tá nervoso, ansioso? Um pouco, mas um pouco feliz também, né? Por estar Imagina. indo pra casa. Eu imagino que sim. Agora me diz uma coisa, cara. Desculpa a inscrição, vocês são dois jovens, a idade de vocês, por favor. Eu tenho 18 anos. E você? 19 anos. 18 e 19. Eu acho que vocês já têm experiência suficiente para me responder uma pergunta e não me levem a mal. Quando se fala em apresentação teatral dentro da igreja e a gente vê um grupo tão audacioso, e eu digo audacioso não da forma pejorativa, mas um grupo que inovou como o Jeová Nissi, isso não acabou gerando no começo algumas críticas? E como é que vocês driblaram essas críticas, tipo, essas coisas do mundo dentro da igreja, enfim? Claro, principalmente se você for analisar a história do teatro cristão no Brasil, na década passada, principalmente também na década de 90, havia um certo limite, né, sobre o que fazer. Mas com a peça Jardim do Inimigo, como você falou, foi a nossa primeira peça, ela foi uma revolução nas igrejas, porque imagina, uma pessoa vestida de Satanás chega na igreja falando sobre a vida de várias pessoas, de vários personagens. Então, muitas vezes, eu acho que nós fomos considerados até hereges no princípio. Mas o Senhor ele foi abrindo a mente do povo cristão e foi mostrando que essa é uma das formas de pregar o evangelho, né? E agora você está vendo que tem entrado e no mundo todo tem se mostrado eficiente essa forma de pregar a palavra. Então, a princípio, nós orávamos e pedíamos do Senhor discernimento para que de maneira alguma nós atrapalhássemos a palavra. Porque, afinal de tudo, ela é a nossa essência. Então, de maneira alguma, nós não podemos fazer alegorias ou criar metáforas ou mesmo partes de peça em que não está na palavra, entendeu? Sair de fora disso, ser uma coisa apócrifa. Eu acho isso que é o errado. Né? E essa é a preocupação que a igreja deve ter. Agora, como é que vocês criam essas peças aí? Porque vocês devem quebrar bastante a cabeça, fazer um teatro à luz da Bíblia, com histórias bíblicas. A Tempestade, ela fala sobre parábolas de Cristo, não é isso? Isso, parábolas e histórias mesmo que aconteceram, milagres, né, do Senhor. E a criação de peça depende da pessoa. Essa peça, a Tempestade, quem criou foi o Kaique Oliveira, o nosso diretor, né? E aí que é o fundador do grupo, né? Que é o fundador do grupo. E teve alguns escritores juntamente com ele. E quando nós sentávamos e ele tinha já o esqueleto, o Espírito Santo ministrou sobre a vida dele, sobre vários personagens, sobre várias pessoas. E aí uma noite nós sentamos e montamos o esqueleto da peça, escrevemos. E aí pensamos sobre a história, o que acontece, e tem algumas bases principais da dramaturgia que nós pegamos, né? Porque eu acho que o ponto forte do Jeová Nissi é esse. O Senhor nos ministrou a pegar técnicas do mundo e utilizar dentro da igreja para que fosse uma coisa não somente inovadora, mas uma coisa de qualidade para o reino de Deus. Claro que sim. E aí nós pegamos algumas bases de dramaturgia, de alguns pensadores, e temos essa base, montamos o esqueleto, e a partir daí nós passamos para um roteirista, onde ele escreve as falas, né? E após a inscrição das falas, há um tempo de adaptação, que isso é escolhido entre a direção, e em média em um mês a peça estava pronta já para ser ministrada. Agora me diz uma coisa, Gia, como é que foi apresentar na Igreja da Graça? Fiquei sabendo que o templo estava cheio, a galera ficou prestando atenção. Você sentiu que o povo acabou recepcionando ou recebendo, absorvendo a mensagem da peça? Foi muito bom, a gente veio direto de viagem, a gente estava em Florianópolis, a gente veio direto para cá e já chegamos ministrando. E foi muito bom ver a igreja cheia, o povo realmente recepcionando, o povo de Criciúma aqui recepcionando a gente. Confesso que eu estava um pouco nervoso. Estava ansioso? Estava, mas deu tudo certo e Deus veio também, foi muito bom. Aí se Deus veio, tá tudo em casa, Deus né? veio, tá... Diz uma coisa, qual é o teu personagem na peça? Eu faço o filho pródigo na peça. Simples assim. O filho pródigo. E eu acho ele é um dos poucos personagens que é uma parábola, né? O filho pródigo e a dracma perdida são um. E ele é
tem sido desafio fazer ele, porque ele é rebelde, ele é uma pessoa que está na primeira noite fora de casa, de acordo com a parábola, é logo quando ele sai da casa do pai, e ele quer aproveitar a vida, ele quer esbanjar, ele ainda está rico, ele não perdeu suas riquezas. Tá cheio de grana. Tá cheio de grana. E tem sido desafio, porque eu sinceramente, eu não me encontro nele, eu não busco nada nele, mas eu acho que todos nós temos um pouco do pródigo, todos nós já por algum momento, como cristãos, temos momentos sabe, em que balançamos a base. Mas é nesses momentos que o Senhor vem e nos mostra que Ele é o nosso Pai. Até porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita e os pregadores pregam isso, mas eles, muitos, né, não todos, eles não citam que não é só a porta estreita, o caminho também é. Então, nesse caminho há com certeza adversidades. Agora, nessa questão do filho pródigo, tem uma mensagem que eu acho tremenda. Claro que tem toda aquela história do arrependimento, isso acontece com todos nós, daqueles que se desviam da casa do Pai, saem da casa do Senhor, mas eu vejo que também existe uma outra mensagem aí, que é a recepção da igreja para aqueles que estão desviados. Não aquele negócio de o cidadão foi para o mundo, daqui a pouco voltou à igreja, profano, sabe? Não, a igreja é o Pai, ou seja, com os braços abertos. Não fala nada, vem cá, me dá um abraço, que eu quero dar uma festa, porque você voltou para casa. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, e isso me deixa ainda mais apaixonado por essa parábola, né? Deve ser fantástico fazer o filho pródigo. Legal. Agora me diz uma coisa. Não vai me dizer nada, está na hora do comercial, né? Está na hora do intervalo comercial, e depois do intervalo comercial eu quero falar um pouquinho mais sobre a Tempestade, que, olha, repercutiu bastante em Criciúma e vem fazendo sucesso, e continua a turnê aqui por Santa Catarina. O Sala de Entrevistas recebendo parte dos integrantes aí do grupo Jeová Nissi. Não sai daí não, hein? Daqui a pouco a gente volta. Sala de Entrevistas aqui na TV Primavera de Criciúma, hoje recebendo integrantes do Jeová Nissi, que semana passada esteve se apresentando no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma, e a galera agora subindo a serra, Lages, Chapecó. Depois eles vão contar parte da turnê deles aí para Santa Catarina, e vocês lembrar, né? Eu já entrevistei vários atores de teatro, os caras viajam tanto que se não tiver colinha, vai falhar. Ô, Diego, o Calil falou do personagem dele, né? Que é o filho pródigo. E o teu, cara? Então, meu personagem é o jovem rico da Bíblia. É um personagem oposto do... Aquele que chegou para Jesus e perguntou o que tinha que fazer e tal. Esse mesmo. E aí Jesus, assim, de uma forma bem simplória, assim, falou, moleza. Você para me seguir é fácil, você vende tudo que você tem, dá para os pobres, você vai perder tudo e vem. É mais ou menos isso? Esse mesmo. E ele já é um jovem todo puritano, todo certinho, mas que ali quando ele vai até Jesus e Jesus confronta ele naquilo que ele mais amava, aquilo que estava no coração dele, ele já, né, o negócio é diferente, não é tão fácil assim. O evangelho não é tão fácil assim. E como é que é para ti interpretar o jovem rico? É um desafio também, mas eu gosto muito desse personagem. É um personagem que eu me identifiquei bastante em algumas áreas dele, mas tem sido bênção interpretar ele. Legal. Agora, com relação ao jovem rico, há uma situação também, porque Jesus pegou o jovem rico aí no contrapé, né? Porque aquilo que Cristo mesmo disse, né? Na verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós achamos que não, eu quero Jesus em minha vida. Eu quero Cristo em minha vida. Eu quero seguir Jesus. E aí quando você é confrontado com uma coisa aparentemente simples, você vê que seu coração ainda está tomado, cheio de ídolos, né? No caso do jovem rico, a fortuna dele. E isso realmente faz com que nós possamos refletir no que é servir a Cristo, né? É um negócio tremendo, realmente profundo. Bacana isso, essa mensagem que vocês estão passando. Agora, o contexto geral da peça, ela é uma peça duradoura, pequena, como é que é? Ela é relativamente uma peça pequena, né? Em comparação às outras do Ministério. Ela, em média, dura 1h30 com a ministração, né? Mas ela é uma peça bem direta, por assim dizer, na palavra. Porque
apesar de cada um mostrar o antes e o depois do encontro com Cristo e a mudança que isso ocorre, essa história do antes que nos permitiu criar, né? Essa história do antes é que faz com que as pessoas elas se identifiquem com os personagens e acabem se encontrando e vendo que elas precisam de Jesus, tanto quanto as pessoas que passaram com ele. Entendi. Agora, vocês pregando a palavra de Deus nas igrejas através do teatro, vocês acabam, de uma certa forma, lembrando da peça A Tempestade e confrontando com a vida de vocês, vocês tiveram que abrir mão de muita coisa para estar aqui onde vocês estão hoje? Eu diria que sim. Eu diria que nós abrimos. Sonhos, família, o estar, o conforto, a conveniência de você estar na sua casa, de você estar na sua igreja ministrando, né? De você estar na sua cidade, num lugar que você conhece. Mas quando o Senhor falou, vai, nós entendemos que os planos dele são mais altos que os nossos. Sabe? Que os princípios dele devem ser o que nos moldam, deve ser aquilo que guia o nosso caminho. Então, quando ele falou, a gente não hesitou. A gente simplesmente falou, amém, Senhor. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí? Envia-me a mim. E vamos em frente. Agora, Santa Catarina, Criciúma, Lages, que é a terra do Diego, Chapecó. Vamos fazer uma tour pelo estado? Tem mais alguma cidade que vocês lembrem? A gente já passou por Florianópolis. A gente está aqui em Santa Catarina, acho que já fazem um mês, vai fazer, né? A gente já passou por Joinville, várias cidades no norte do estado. Depois a gente foi para Florianópolis, agora estamos aqui em Criciúma. Agora a gente já vai subir a serra, vamos para o oeste. Vai pela serra mesmo? Isso. Conhece a serra? Não faço a menor ideia. Lindo. Primeira vez que eu estou aqui. É lindo, é ou não é? É lindo. É lindo, é um dos lugares mais bonitos do mundo, sem sombra de dúvidas. E aí depois lá, Chapecó, só cidade quente, né? Muito calor, né? É isso, né? Isso. Daí a gente segue para o Paraná. Depois vamos para o Paraná. Isso. Como é que funciona o Giovanni? Eu sei que vocês é uma companhia de teatro, obviamente, você já disse aqui que são divididos por equipes, mas essas equipes, elas são sempre as mesmas ou vai moldando conforme a necessidade? Então, pode falar. Então, as equipes, como você mesmo falou, conforme a necessidade vai se alterando. Agora, a gente está desde fevereiro com essa equipe. Antes eu já estava em outra equipe, agora se formou essa. E vai alterando de acordo com os personagens, a quantidade de pessoas necessárias. Vai se modelando assim. Né? Agora, você me disse no começo da entrevista, Cadil, que você não recebe absolutamente, você não é remunerado, vocês não são atores remunerados, é um trabalho voluntário. Como é que vocês vivem? Como é que vocês compram roupa? Como é que vocês se alimentam? Eu posso falar assim que é Deus que nos supre. E Ele não deixa faltar absolutamente nada. Vocês contam com a generosidade dos irmãos, é isso? Sim, é por ofertas e assim, cada um tem a sua forma de sobrevivência, por assim dizer. Alguns a igreja supre porque tem um missionário cadastrado, então ela vai e fala, né, e coisa. Outros são a família, outros é somente pela graça de Deus, mas é o Senhor que nos guia, que nos leva. E quando nós vamos para as igrejas ministrar, o Senhor sempre tem falado ao corações dos irmãos e vão e ofertam na nossa vida, mas de salário, assim, de todo mês receber, nada. Não tem? Não tem. Legal. Agora, você estava falando dos missionários, né? Eu entrevistei há pouco tempo aqui uma menina chamada Marina Luz. Ela é tripulante, melhor dizendo, do navio Logos Hope. E é mais ou menos como você disse, né? No caso dela, os pais, né, que têm uma condição bacana, tal, acabam sustentando ela para ela ser uma espécie de missionário. Outros, a igreja, eu sou da igreja tal, a igreja não, eu vou bancar o Calil, vou bancar então é mais ou menos por aí que funciona. É mais ou menos assim, de certa forma, né? E eu acho que o que faz a diferença mesmo é mais nas coisas materiais. Como a gente fala que Deus nos supre e a gente fica em casas dos irmãos, a gente fica nas igrejas quando a gente vai para algum lugar, então assim, comida, roupa, não tem nada. Então, quando a gente recebe uma oferta, é mais uma regalia, é mais um presente de Deus. Porque a necessidade, todo básico, Ele tem cuidado de nós. Jesus mesmo disse, né? Que, tá vendo aí, os pássaros? Se o meu pai acaba dando alimento para os pássaros, quem dirá a vocês? Enfim, é legal, bacana, é Deus cumprindo a sua palavra. Bom, muito lindo, muito bacana, mas e o futuro? O que vocês pensam do futuro? Essa é uma ótima pergunta, Eber. Essa é uma ótima pergunta.
Porque muitos de nós já têm a certeza que vão ficar no ministério, né? Pelo resto das suas vidas, até o Senhor dizer chega. Outros não sabem por quanto tempo vão ficar até o Senhor dizer chega. E outros de nós vão ficar somente por um tempo. Nós temos uma espécie, né? Quando nós entramos no ministério, nós ficamos em média 1 ano, no mínimo 1 ano no ministério. Nós temos esse tempo. Tem que cumprir, que nem exército. Porque esse um ano, assim, ele ajuda a mesma equipe administrativa a programar, porque se a pessoa não pode sair no meio da turnê, senão atrapalha. Nesse 1 ano, a pessoa ela é moldada, é um lugar diferente. Você está dentro do campo missionário e o Senhor fala de uma forma muito mais simples para você, ele fala de uma forma muito mais direta. Nós temos um amigo nosso, o Rafael, que é missionário, e uma das frases que ele falou, que me impulsionou a entrar nesse mundo, foi ele falar o seguinte, que para ele, todo jovem devia passar pelo menos 1 ano no campo missionário. Porque o que você passa e o que você aprende é algo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não existe outra experiência. Não existe outra experiência, né? Então, 1 ano no mínimo, mas aí até quando o Senhor direcionar, ou assim nos permitir que nós fiquemos no ministério, né? Porque nós estamos aqui para servir à vontade dele, servir ao reino. Então, não adianta nós falarmos, eu vou sair, simplesmente eu não ligo mais para isso não é o que eu quero da minha vida, porque se você for, na verdade você já entrou errado. Legal. Agora, muita gente deve olhar para vocês, aqueles mais cascudos, assim, que, né, coração de pedra. Calil, Diego, fico imaginando esse monte de jovem para cima e para baixo, viajando, fazendo teatro. Quero só ver a comunhão deles com Deus. O que vocês fazem no tempo que vocês não estão se apresentando? Como é que a vida de vocês? Existe oração? Existe momento de estudo bíblico? E a comunhão com Deus, como é que é? Quer falar? É bem simples. Nós estamos longe dos nossos pastores, das nossas igrejas, né? Mas não é por isso que nós nos impedimos de alimentar-se da palavra. Afinal, o cristão, ele é cristão não quando ele está dentro da igreja, mas quando ele está fora. E assim, quando nós estamos sentados, reunidos, nós sempre buscamos um tempo para conversar com Cristo, falar com Deus, porque nós não temos ninguém para guiar a gente, nós, assim, por assim dizer, né? Nós não temos um pastor falando para você, irmão, feche os seus olhos agora, às 7 horas da manhã. Curve sua cabeça. Isso, curve sua cabeça. Nós não temos uma liturgia. Então, a vida com Cristo deve ser algo verdadeiro em nós. Então, nós oramos, nós buscamos na palavra. A própria peça nos faz pesquisar, a nossa fonte de pesquisa é a palavra do Senhor. Jejum nós temos uma série de jejuns para devocional em equipe. Tudo isso, muitas vezes, né, é a nossa líder que recebe assim, da parte do Senhor, entendendo que nós precisamos nos alimentar. E além dos relatórios que nós enviamos para os nossos pastores, mensalmente, onde eles nos retornam e nos dão conselhos e ideias do que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida com Cristo. Ótimo, isso é fantástico. Eu acho interessante a gente abordar esses temas, porque a gente vê o Jeová Nissi, e a gente conhece o Jeová Nissi como o maior grupo teatral, se é que eu posso falar assim, cristão do país, se não um dos mundos. Só que a gente tem poucas oportunidades de saber como é que é os bastidores. Isso me alegra muito saber que existe o devocional, existe o jejum, e a base das peças de vocês são estudadas no livro sagrado, nas Escrituras de Cristo. Isso é bacana. E para quem gostaria de fazer parte do grupo? Tem chance? Eu, por exemplo, eu vi, puxa vida, rapaz, descobri que eu quero ser ator. Quero viajar com o Diego e com o Calil. Tem algum curso que eu posso fazer? Quem que eu devo procurar? Como é que vocês entraram no grupo? Então, nós temos na nossa base uma escola de missões que se chama Instituto Nissi de Missões. Essa escola ela funciona por um período de 10 meses, onde o aluno ele paga para estudar lá, durante esses 10 meses, para ter alimentação, hospedagem, e lá ele aprende sobre teologia, missões, mas com a ênfase em artes. Então vai aprender teatro, vai aprender tudo sobre arte, circo, várias coisas. Música não, né? Música... Então tô fora. Também, porque vai ter escola de música agora. Vai ter escola, então tô fora. Tô Enfim, desclassificado. a artes em geral, eliminado. que é a ênfase do ministério, a gente aprende. E também a teologia e a missiologia. Amém. E no final desse curso, algumas pessoas são selecionadas e recebem um convite para ficar no ministério. E a partir desse convite, a pessoa fala com seus pastores, com seus pais, e aí é a porta de entrada para o Ministério de Jeová Nissi. Calil, obrigado. Seja sempre bem-vindo a Criciúma e à TV Primavera. Obrigado. Diego, Deus abençoe. Amém. Tamo junto.
isso aí. Giovanni Si, bacana, gostou, né? Reapresentação deste programa quinta-feira, 8h30 da noite e sábado, 8h30 da manhã. O Sala de Entrevistas volta na próxima terça-feira, sempre com atrações interessantes e relevantes para a comunidade criciumense em geral. Um abraço, até mais, tchau, tchau.